Bom dia a todas e todos. Nós vamos começar agora mais um bate-papo jurídico com a doutora Gisele, para a gente saber como está a situação do PCCS hoje, que é o questionamento que a gente anda mais recebendo no sindicato. Bom dia, doutora. Bom dia, Dirlene. Bom dia a todas e todos os trabalhadores dos Correios de Goiás. É verdade, o PCCS é um tema recorrente. Como estamos, Dirlene? Estamos com um grande grupo, metade já do grupo de realinhamento, já com o processo indo para o TST, para discutir essas fases finais de realinhamento. Nossa perspectiva é que em 6 meses ou 10 meses já estejamos fazendo os cálculos de liquidação desse grupo. Estamos já trabalhando com o auxiliar técnico para a elaboração do programa de captação de dados da ficha financeira dos trabalhadores, porque digitar aquilo tudo é impossível, então a inteligência artificial é que fará isso, captará aquilo tudo, para a gente já poder fazer o cálculo das parcelas vencidas. O processo, como eu disse, vai para o TST, deve ficar lá entre 6 meses, 8 meses, então em 10 meses a gente acredita que nesse período, o ano que vem, estaremos já apresentando o cálculo de liquidação. Paralelamente, existe um grupo ainda que está no TST, na primeira vinda ainda, né, com discussão ainda dos parâmetros de realinhamento. Esse nós vamos fazer a partir do mês de agosto, agora, recomeçam as atividades do TST, vamos fazer um trabalho, vamos diligenciar em Brasília para que eles voltem para esse processo, terem suas decisões e voltarem para a gente fazer o realinhamento também, o pessoal que está aguardando o realinhamento. Nosso objetivo é que no ano que vem, todos já estejam realinhados e a gente possa concentrar o trabalho no cálculo das parcelas vencidas. Então, doutora, tem alguns trabalhadores que já chegaram no teto do seu cargo e eles estão questionando se eles já podem migrar para o 2008 ou se eles permanecem no 95. Como que está essa situação? Perfeito. A demanda concluiu aquilo que a gente desejava alcançar com a ação civil pública, levar todos ao teto da correlação ou próximo do teto. Então, por exemplo, o atendente comercial, o teto é NM 40. O ATT e o carteiro, NM 36. O auxiliar administrativo, NM 32. Se as pessoas já atingiram esses tetos, obviamente que do PCCS 95 não tem mais o que aumentar de salário a nível de progressão para antiguidade e mérito. Podem ter aumentos de salário em relação a acordo coletivo, mas de progressão para antiguidade e mérito, teto é teto. Então, a tendência natural é dizermos, quer ter progressões para antiguidade e mérito, tem que migrar para o 2008. Mas este debate, se podemos ter algo para além do teto, por exemplo, para NM 60 na área operacional, está sendo feito por nós agora no TST. Estamos indo para o TST discutir isso. E por que isso, Dirlene? Porque na prática o Correio já utiliza essa tabela até a NM 60. É tanto que você tem colegas, por exemplo, atendente comercial que estão na NM 44, 46. Então, se estão acima da 40 é porque existe algo acima da 40. Então, nós estamos defendendo essa tese perante o tribunal. Olha, o Correio já aplica a tabela NM 60. Então, se ele já aplica, não tem por que travar o trabalhador na NM 40. O entendimento do TRT de Goiás é que sim, o teto é 40 e ainda que o Correio pratique uma tabela maior por conta dos acordos coletivos, o TRT não pode exigir que o Correio dê maiores valores que o teto da correlação do PCCS 95. Então, a resposta é, aguardem um pouco. Esses 6, 8, 10 meses agora vão trazer essa resposta do TST, se eles vão acatar essa tabela mais alongada para NM 60. Se eles acatarem, o trabalhador não precisa migrar para o 95, para o 2008 agora, porque terá de 40 a 60 para alcançar. Mas se eles não acatarem, se mantiverem a decisão do TRT, aí sim, a única forma de voltar até aumento de progressão por antiguidade e mérito será migrar para o 2008. O fato é que a demanda levou todos os trabalhadores ao teto ou próximo ao teto. Claro que não operacional. O pessoal de nível técnico e nível superior tem uma tabela já mais elástica. Então, para chegar no teto é mais longa a carreira, a quantidade de progressões. Mas tiveram uma quantidade grande, todos estão sendo muito bem realinhados. E aqueles trabalhadores que já foram realinhados, mas ele ainda não chegou ao teto? Ele, mesmo assim, o juiz deu que a gente não vai até a 60. Ele vai migrar? Então, imagine que você é um OTT e chegou na 32. O OTT pode chegar até a 36. Então, ele pode permanecer no 95 até alcançar 36 e depois migra para o 2008. Então, doutora, tem alguns trabalhadores que questionam o fato deles não estarem chegando ao teto, porque a maioria, eles estão.
chegando ao teto. Mas tem alguns que acabam sendo bem mais velhos de casa, né, de tempo de correio, mas eles não conseguiram chegar ao teto. Tem uma explicação para esse fato estar acontecendo? Sim, você colocou bem. 95% das pessoas está chegando ao teto das correlações, 40, 36, 32, conforme o caso. O que acontece especificamente com alguns trabalhadores? Eles tiveram licenças médicas longas. E essas licenças médicas influenciam na contagem do tempo, porque você tem que contar 12 meses para mérito, 36 meses para antiguidade, mas são tempos de efetivo exercício. Os afastamentos, está lá no PCCS prevê isso, os afastamentos influenciam nessa contagem. Então é por isso que aqui e ali a gente tem um trabalhador que, por conta do seu histórico funcional, não chega ao teto da correlação. Mas como você falou, é a minoria, a maioria está chegando realmente. E tem outros questionamentos em relação ao cálculo, por exemplo. Vários trabalhadores ligam e perguntam, mas eu já paguei o perito técnico já tem um tempo, eles vão ter acesso a esse cálculo em algum momento? Nós estamos agora fazendo o quê? Finalizando essa questão do realinhamento. Você, por exemplo, chegou ao teto do seu cargo. Então o Correio cumpriu aquilo que é a determinação da Justiça, fazer os realinhamentos de modo que a quantidade levou você ao teto. Agora, as datas estão corretas? Os valores estão corretos, então são esses pormenores que o técnico fez agora no programa, né? E a gente analisou um por um de realinhamento. Tanto o trabalho de realinhamento como essas definições de parâmetros para o realinhamento já estão abrindo caminho e alicerçando o trabalho para o cálculo. Então sim, quando passarmos dessa etapa, porque nós ainda estamos nessa discussão, vai usar a tabela NM, não vai usar, isso influencia na questão da quantidade de progressões no final. Se você, por exemplo, se a gente conquistar no TST a utilização da tabela NM-NS, que poderia levar você aos 60, você talvez não tivesse que ficar no 36. O cálculo demonstra que você poderia chegar, por exemplo, ao 38, ao 42, então isso será ajustado. Então, apenas depois que o TST disser se vai acatar ou não a tabela NM-NS, é que a gente tem uma finalização do trabalho de realinhamento. E a partir disso, vamos apresentar a conta de liquidação. Essa primeira apresentação, não adianta eu te mandar, Dirlene, porque vai criar uma expectativa para você que ainda não está formalizada no processo. A gente apresenta para o juiz dá um prazo para o Correio, 30, 60, 90 dias, depende do que o juiz for decidir, para o Correio analisar o nosso cálculo. O Correio pode vir e falar assim, concordo com o cálculo, acabou o assunto, aí nós vamos te mandar. Agora o Correio pode dizer assim, não, eu acho que tal coisa está errada, o índice não é esse, não pode calcular aquele reflexo, calculou aquele reflexo com a base. Ele pode gerar ali as discussões que ele entender que não estão corretas no cálculo, na visão dele. O juiz nos chama para manifestar sobre a alegação do Correio e depois ele decide. O juiz pode decidir concordando que o Correio está apontando algo que precisa ser corrigido no cálculo, ou discordando, dizer não, o cálculo está totalmente correto. O Correio pode dizer, está parcialmente correto, o juiz tem que ajustar isso e aquilo lá está correto. O que pode gerar isso daí? Inconformismo do Correio e recorrer para o TRT, e dizer não, tem coisa para ajustar. E inconformismo nosso, dizer não, nosso cálculo está correto nisso e nisso, o juiz está dizendo que não e a gente quer que seja mantido. Então nós vamos ter essa discussão primária em relação ao ajuste do cálculo. Após o TRT decidir, aí sim, esse cálculo será ajustado, aí você vai receber, tá? Por quê? Porque enquanto está no debate, pode vir 2, 3 cálculos de ajuste. Imagina toda vez você ficar recebendo, toda vez tentar entender, e esse volume de gente. Então, quando chegar num cálculo homologado pelo juiz para expedição de precatório, aí sim você vai receber, vai ser informado até para concordar com esse cálculo e a gente finalizar com o seu conhecimento. Esse foi mais um bate-papo jurídico com a doutora Gisele. Até a próxima edição, Sintete GO, na luta sempre.